e medula óssea. A medula óssea é um tecido encontrado dentro de alguns ossos do nosso organismo, considerados chatos, entre aspas, e que a gente encontra em maior quantidade, maior volume no osso da bacia. São as células progenitoras, ou seja, são as células iniciais do sangue, que vão virar sangue. E medula espinhal é um tecido responsável em levar os impulsos nervosos até o cérebro. Então, medula espinhal não tem nada a ver com medula óssea, tá? E toda e qualquer notícia relacionada a ficar doente ou sofrer algum dano em relação ao transplante é um mito, não existe. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas nesta segunda-feira. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência. A partir de agora, você passa a acompanhar a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas no Legislativo. Essa CPI tem como presidente o vereador Paulo Gaspar. Lembrando que você acompanha toda essa reunião aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. Então fique com a gente acompanhando a primeira reunião da CPI. Paulo Gaspar é quem vai comandar, ele já está aqui na mesa. Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento número 1626/2022, processo 237-203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas envolvendo vantagens indevidas para a manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Eu quero agradecer a presença de todos e também da imprensa e todos que nos assistem em casa, agradecer o cerimonial da Câmara pelo auxílio aqui para essa reunião. E desde já agradeço a presença dos nossos colegas vereadores que permitiram aqui o quórum para a realização dessa reunião. E gostaria de passar aí, começando pela Paola, nossas mulheres primeiro, para dar um oi para todos que nos assistem aí e passar a cada um. Depois o Paulo Búfalo, assim por diante. Obrigado. Bom, muitíssimo obrigada, presidente. Quero saudar aqui meus colegas vereadores, vereador Paulo Búfalo, vereador Igor Diego, vereador Luiz Cirilo, vereador Major Jaime. Para mim é uma grande honra e um grande desafio fazer parte dessa CPI. Espero que a gente consiga trabalhar o mais tranquilo possível e trazer transparência para a cidade de Campinas no que acontece aqui dentro da Câmara Municipal. Muitíssimo obrigada, presidente. Senhor presidente, boa tarde a todos, todas aqui presentes. Agradeço no mesmo sentido da vereadora Paola, cumprimentar o vereador Igor, o vereador Cirilo, o vereador Jaime, também cumprimentar o vereador Carmo, que é integrante dessa comissão, embora não esteja aqui presente, e manifestar aqui a minha expectativa, de que nós possamos, com o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, possamos aprimorar aqui os nossos mecanismos de gestão e transparência dos contratos terceirizados, ao mesmo sentido que faremos a apuração profunda do que envolveu os fatos denunciados e o processo de definição dos contratos terceirizados daqui da casa, podendo apurar responsabilidades e, se necessário, punirmos implacavelmente aí aqueles que cometeram desvios naquilo que diz respeito ao direito e aos princípios da administração pública que cabem ao Legislativo. Então, é isso, espero que tenhamos um bom trabalho.
Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento a todos os amigos, né? Cumprimentando também a amiga Paola, Paulo Búfalo, Major Jaime, Luiz Cirilo, presidente Paulo Gaspar. Desejo que Deus abençoe a todos, para que a gente, né, na minha fé, a gente possa fazer ótimos trabalhos. Não é uma comissão daquelas que um dia, quando eu me coloquei meu nome à disposição como vereador, eu pensei em participar, mas muitos novos desafios apareceram nesse caminho, e esse é mais um no nosso primeiro mandato, no meu primeiro mandato. Fico feliz de ter aqui compartilhando com a gente, né, vereadores experientes que já participaram de outras situações como essa. Espero que essa comissão possa fazer aquilo que é proposto, né, averiguar os fatos, apurar os fatos e dar sequência conforme tem que ser. Então, muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado à Câmara Municipal e ao cidadão que nos deu essa oportunidade de ajudar a cidade de Campinas. Senhor presidente Paulo Gaspar, demais vereadores, vereadora Paola Miguel, vereador Paulo Búfalo, vereador Igor Diego, vereador Major Jaime, no mesmo sentido dos que me antecederam, pesa sobre nossos ombros uma responsabilidade muito grande, haja vista uma denúncia séria que foi imputada na direção dessa casa. Cabe a nós, nesse momento agora, investigarmos, fazer o papel que se destina realmente ao vereador. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi aberta com esse objetivo, e, independente das agremiações partidárias, devemos não nos furtar dessa responsabilidade. Fica aqui meus cumprimentos a Vossa Excelência, que em determinado momento apresentou requerimento para abrir respectiva comissão. Obrigado, Cirilo. Presidente, vereador Gaspar, agradeço, né, por essa oportunidade de estarmos juntos. Vereador Igor Diego, vereadora Paola, vereador Paulo Búfalo, vereador Cirilo, satisfação estar com vocês. E eu falo, como já uma pessoa comentou comigo, eu vejo nessa composição, né, que foi por sorteio, um equilíbrio de pensamentos, um equilíbrio, né, até da discussão. Acho que tem vereadores aqui com muita experiência, vereadores que também podem agregar muito, né, com algo que possa trazer de bom para essa comissão, e ao final que a gente possa sempre, durante, buscar a verdade, buscar realmente a responsabilidade daquilo que foi colocado aqui nessa casa e foi pautado, e que a verdade possa aparecer, e que principalmente o interesse público seja o principal objetivo que a gente tenha de esclarecimento. Obrigado. Agradeço os colegas vereadores, agradeço o presidente também pela presença do nosso nobre vereador Luiz Carlos Rossini, e também pelo Diego Benetti, que representa o vereador Carmo Luiz, que faz parte dessa comissão, mas que hoje não pôde estar presente. E também agradeço a presença da doutor Fernando e da doutora Bruna, que são procuradores da casa e vão nos auxiliar nesse processo. Então, passando à pauta do dia, nós temos que deliberar no primeiro item sobre a eleição do relator. E eu gostaria então já de perguntar aos colegas quais deles se colocam à disposição para participar dessa eleição. Pela ordem, senhor presidente, eu já havia me manifestado no dia que nós tivemos o sorteio da CPI. Eu quero colocar meu nome à disposição novamente, com amparo aí de 4 mandatos parlamentares nessa casa. O primeiro corregedor eleito por essa casa, inclusive, que formulou o Código de Ética, que depois de quase 20 anos acabou
se tornando realidade na casa e com disposição aí de poder cumprir essa tarefa por essa comissão. Parabéns, vereador Paulo Búfalo. Alguém mais? Presidente, pela ordem. Também, durante esse período, né, desde da última sessão, né, com a composição até o dia de hoje, né, conversei com algumas pessoas também, e pela busca do equilíbrio e também para que a gente tenha um bom trabalho e que a gente possa contribuir com a cidade de Campinas, eu também coloco o meu nome à disposição para apreciação dos senhores ao cargo de relator. Muito obrigado, Major. Alguém mais? Então, eu gostaria então de passar ao voto, né, dos colegas, começando então pelo Paulo Búfalo. Eu afirmo o meu nome como relator dessa comissão. Ok. Paola Miguel. Senhor presidente, eu voto no vereador Paulo Búfalo pela experiência, por ter sido corregedor dessa casa e por acreditar que vai conseguir fazer um trabalho isento de quem nunca se omitiu dentro desse processo para conseguir tratar a necessidade e a seriedade dessa temática com muita lisura. Obrigado, Paola. Igor. Senhor presidente, eu sigo o nome do Major Jaime, tá bom? Obrigado, Igor. Cirilo, eu chamar de doutor Cirilo. Senhor presidente, eu acho que nesse momento a CPI começa de forma, além de transparente, de uma forma plural, no sentido que 2 bons vereadores se habilitam a essa importante função. Porém, é bom deixar claro que os outros que não se apresentaram, no meu caso, o caso da vereadora Paola Miguel e do vereador Igor, terão participação também extremamente importante nas deliberações, razão pela qual, muito embora haja esse equilíbrio, inclusive de respeito da minha parte, eu vou opinar pelo vereador Major Jaime. Obrigado, Cirilo. Major. É estranho, né, a gente falar que vai votar em si mesmo, né? Mas coloquei o meu nome, né, e reitero que estou disposto a colaborar com a CPI na função de relator. Obrigado, Major. Eu também acompanho o nome do Major Jaime, então nós temos 4 a favor do Major, 2 a favor do Paulo Búfalo, e fazendo um esclarecimento que o nosso colega Carmo Luiz fez um questionamento se ele poderia estar votando através de ofício, por não poder estar presente. Consultamos aqui os procuradores da casa, não existe, né, nada no regimento. Não sei se o doutor Fernando ou a doutora Bruna quer comentar alguma coisa. Não, né? Ok. Não existe essa previsão no regimento e acredito que se os colegas vereadores aqui presentes concordarem, então a gente não vai ter em conta a questão do voto por ofício. Se alguém tiver algo a falar, ok. Então, fica então nomeado o Major Jaime como relator da CPI. Parabéns, Major. E seguimos com os requerimentos à presidência da Câmara Municipal de Campinas para o uso da estrutura administrativa da casa para apoio aos trabalhos da CPI, solicitando. Então, nós vamos precisar de um servidor dedicado a fazer todos os trâmites necessários que essa comissão irá precisar. Nós vamos precisar de uma assessoria da Procuradoria, das quais já nos acompanha no dia de hoje. Vamos precisar da participação dos procuradores em todas as reuniões. E já aproveito para colocar aqui, bom, eu deixo para a última aqui, só para não me fugir a memória depois. Cota de correspondência para uso da comissão. Também o serviço de protocolo, que nós temos que falar com a coordenadoria do protocolo, né? A designação de servidores para atuar como oficial de justiça, para quando a gente for fazer as intimações.
Vamos precisar de autorização para o uso do veículo do setor administrativo para cumprimento de diligências. Vamos precisar do cerimonial da casa para nos auxiliar em todas as reuniões. Vamos precisar de um espaço controlado e protegido para a guarda de documentos produzidos por essa comissão. Vamos precisar da TV Câmara com a disponibilização de arquivos de vídeo e de áudio para que tudo seja registrado com transparência e com participação popular. Vamos precisar de transcrição de áudios e vamos precisar de um e-mail específico para a comissão. No que diz respeito aqui às reuniões, como eu disse aqui no terceiro item, eu acredito que a gente poderia deixar deliberado um dia por semana, pelo menos, sem especificar o dia, porque aí vai depender. Obrigado, nossa colega Mariana Conte, pela presença. Nós vamos precisar, entre nós aí, conversando com o cerimonial, ver a agenda que está disponível a cada semana, porque nós sabemos que a questão do agendamento é uma coisa bem complicada. Eu, particularmente, 2 vezes por mês tenho a comissão parlamentar de legislação urbana, que acontece 2 vezes, cada um de nós aqui tem comissões também, né? Então, acho que a gente poderia acertar isso entre nós, mas já poderia deixar deliberado aqui na reunião de hoje, uma reunião pelo menos semanal, se precisar de mais. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu quero cumprimentá-lo pela pauta. Eu sugiro que nós pudéssemos já deixar determinado o dia da semana. Poderia ser num dia de sessão, como estamos fazendo hoje, todas as quartas-feiras, para que a gente possa fazer atender as deliberações. Porque eu tenho receio, claro que isso é prioridade para todos nós, para todos os membros. Mas se deixar a agenda aberta, vai acontecer de alguém marcar um compromisso público. E daí não vai poder vir porque tem o compromisso. Sabendo já de antemão quais os dias, a partir de agora não se marca nada nos dias das reuniões. Eu acho que a prioridade dessa comissão tem que ser levada por todos os vereadores. É apenas uma sugestão, Vossa Excelência, se caso queira, coloca para discutir, mas eu acho que devíamos marcar, por exemplo, todas as quartas-feiras. Caso, excepcionalmente, numa quarta ou outra, tenha feriado ou um compromisso de toda a Câmara Municipal, claro que nós reagendamos, mas já deixava pré-definido a data. É apenas uma sugestão. Senhor presidente. Agradeço, Pedro. Eu concordo com a sugestão do vereador Luiz Cirilo, mas a minha sugestão seria que fossem as segundas, porque a gente conseguiria ainda reajustar mais uma reunião na semana, se fosse necessário, não precisaria colocar para outra semana. Mas eu gosto bastante do horário anterior às sessões, que a gente já se coloca disponível. Alguém mais? Presidente, também concordo, né, tanto com a vereadora Paola e o vereador Cirilo, no sentido de a gente poder marcar. A nossa agenda já é uma agenda já com vários compromissos e que em alguns momentos é de última hora. E se a gente já tiver um agendamento, a prioridade absoluta com certeza é a CPI, mas se a gente já tivesse uma previsão de data, né, ser numa segunda ou ser numa quarta-feira ou outro dia da semana, com horário já fixado, eu sei que a casa também, através do cerimonial, tem todo e as comissões também, né, tem todos os horários aí quase que preenchidos, mas eu acho que a prioridade hoje da nossa casa, não desmerecendo nenhuma das comissões, nenhum outro trabalho da casa, acho que a prioridade a gente deve dar a esta comissão. Senhor presidente, posso inclusive completar a sugestão? Poderia ser às quartas-feiras, às 14 horas, para que dê tempo, caso haja diligência ou oitiva, nós possamos ter tempo hábil de ouvir sem prejudicar o horário regimental da sessão. Senhor presidente, pela ordem, aproveitando a presença do Bruno do cerimonial, acho até por consulta, né, antes de o senhor deliberar, perguntar para ele como que é essa organização da casa, para que depois a gente consiga já enquadrar aí na melhor forma. Tem umas reuniões agendadas desde o começo do ano, mas assim, a CPI é prioridade, então o presidente de comissão, desde que
acho que eventualmente com alguns presidentes de comissão. Ok. O Bruno está nos informando que se nós deliberarmos por exemplo, quarta-feira, 14 horas, se tiver comissões nesse horário, nós vamos conversar com esses vereadores e a CPI teria prioridade no caso. Senhor presidente, Tá bom? não, eu gostaria de que nós pudéssemos tratar da seguinte maneira: se eventualmente, mesmo constituindo um dia fixo, que nós pudéssemos apontar aqui duas outras questões. Como uma necessidade de ouvirmos pessoas, nos adequarmos eventualmente a horários em que as pessoas possam vir à Câmara, né, a convite a princípio, e uma segunda questão, caso nós tivéssemos que colocar outros horários, inclusive fora do próprio funcionamento da casa, para eventualmente ouvirmos pessoas em outros espaços, caso for necessário. Acho que isso dá uma dinâmica e dá uma tranquilidade, inclusive, para o convencimento das pessoas a virem aqui sem terem que ser convocadas. Além dessa reunião que eu proponho que a gente vote aqui um dia e um horário da semana, foi proposto aqui quarta-feira às 14. Fora isso, a gente pode ter até todos os dias, se for a necessidade do momento. Poderia definir como reunião ordinária, podendo ter e provavelmente terá as reuniões extraordinárias. Quantas forem necessárias, dentro ou fora da casa, é possível isso? É possível. Procuradoria, né? Dentro ou fora da casa, mediante a necessidade. Vamos supor que você precisa ouvir alguém que está impedido de se deslocar, a gente vai até a pessoa. Temos que fazer diligências, temos que comparecer ao Ministério Público, enfim, etc. Então, gostaria então de colocar quarta-feira às 14 horas, se todo mundo está de acordo, ou se existe alguma outra sugestão também. Pode falar. Major? Senhor presidente, eu reitero aqui a necessidade da gente tentar iniciar a semana com a reunião da comissão com relação à comissão processante. Então, como eu disse, eu reitero a proposta de ser na segunda-feira. Acho que a gente pode pensar no horário das 14 horas, com todo o entendimento que a gente precisa de tempo. E também endosso aqui a proposta do vereador Paulo Búfalo, até para a gente ter uma margem, para a gente conseguir ter uma participação maior da população também participando da Câmara. Eu acho que como reunião ordinária, a gente na segunda-feira conseguiria ter mais tempo ao longo da semana para marcar reuniões extraordinárias e pensar a nossa semana do que num dia que é no meio de semana. Então eu acredito que a segunda-feira é um dia que a gente consegue ainda necessariamente se encontrar na quarta para alguma eventual discussão, conversa por conta das sessões, e além disso a gente tem outros 4 dias na mesma semana para marcar, e não apenas 2, ou pensar na próxima semana, que eu acho que a gente precisa agir com tempo. Então, como método de trabalho, eu prefiro a segunda-feira às 14 horas e deixar em aberto os outros dias. Então, nós temos 2 propostas, correto? Segunda Presidente. E quarta. Se permitir, gostaria só de ponderar. Eu entendo o que a vereadora Paola fala e é realidade. Pode ser que seja interessante nesse contexto da gente poder ter trabalho após, ainda durante aquela semana. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de que a gente pudesse pensar no seguinte sentido: poderemos marcar a quarta, e depois, com a eventualidade dos trabalhos, eu acredito que a gente vai ter aí, a gente vai marcar uma, mas eu acredito que a gente vai ter mais trabalho pela frente. E talvez seja algo da gente marcar até mais de uma na semana. E a quarta-feira eu acho interessante porque a gente deve ter documentação a ser preparada, documentos a serem apresentados e também pessoas que devam estar aqui, e que na segunda-feira talvez fique muito num tempo exíguo para ser preparado ou na sexta, ou na segunda de manhã. Então a quarta ela dá um período aí para durante a semana a gente ter essa preparação de tudo que é necessário para a realização da sessão. Então temos 2
sugestões. Senhor presidente, só tem uma ponderação, que se for na próxima quarta-feira, vai ser dia 19. Porque quarta-feira agora, dia 12, é feriado. Então, a gente teria 9 dias, né, de espera até o início dos trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa acelerar esse processo e acho que dá para a gente, como a gente tem sessão na quarta-feira, né, e os materiais chegam para a gente na quinta ou na sexta, daria para a gente ter, inclusive, o final de semana para poder olhar e não apenas os 2 dias. É só essa ponderação com relação ao início, porque eu acho que a gente vai demorar muito para iniciar os trabalhos, principalmente nesse momento que a gente precisa ter acesso à documentação. Presidente, pela ordem. O que nós estamos discutindo é reunião ordinária. Nós vamos ter que nos encontrar durante a semana para, inclusive, checarmos documentos. Os documentos, acho que, salvo o melhor juízo, não está nem nesse prédio. Acho que nós estamos no prédio da Câmara Municipal. Nós vamos ter que nos deslocar para lá. Eu acho que seria a reunião mais deliberativa, as reuniões ordinárias. E nós vamos ter que nos reunir, sim, outros dias da semana. Apenas para deixar uma data fixa de deliberações. E caso tenha instrumentos para que nós possamos analisar, evidentemente que otimizaremos o dia. Mas as datas de oitiva, as datas de checar documentos, provavelmente seja outro dia, até não seja na quarta. É por isso que foi sugerido, mas Vossa Excelência define. Então, temos 2 propostas, segunda e quarta às 14 horas. Referente ao que a Paola disse para o dia 9, que seria próximo na quarta-feira, se for definido que a 19, se for definido que a quarta-feira, como diz o Cirilo, é apenas uma reunião ordinária, nada impede que a gente marque uma antes, no dia 17, sendo extraordinária, e lembrando que os trabalhos estão se iniciando agora, nesse momento, né? Então, ele não vai se iniciar a partir da próxima, ele já se iniciou. Nós vamos votar cada um daqueles itens que eu já li aqui previamente e pegando o voto de cada um para cada item aqui. Então, nós vamos fazer uma parte aqui meio burocrática, mas já coloco em votação, então, segunda ou quarta às 14 horas. Paulo Búfalo. Segunda-feira, senhor presidente. Paola. Segunda-feira. Quarta-feira, presidente. Cirilo. Quarta-feira. Major. Também quarta-feira. Eu também quarta, então fica deliberado quarta-feira, 14 horas, as reuniões ordinárias, sendo que podemos marcar quantas outras forem necessárias e acordadas pelos membros da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Sobre um outro item, aí nós já podemos discutir, talvez deliberar sobre esse e-mail da comissão. É um e-mail para troca de informações da comissão ou será um e-mail aberto que nós vamos disponibilizar, inclusive, para poder receber essas informações, tendo em vista que o e-mail é um documento, né? Eu acredito que a Procuradoria possa me corrigir, mas não sei se seria necessário abrir um para cada membro, tá, eventualmente, ou ficaria um único para toda a comissão. Um só. Ok, então o Dr. Fernando nos informa que pode ficar a critério de nós decidirmos se cada um terá um e-mail individual para a comissão, além do e-mail oficial da comissão. Eu tenho opinião pessoal de que acho que um e-mail único para a comissão, mas caso alguém queira... Senhor presidente, nós devemos seguir, acredito eu, da maneira que o vereador Paulo Búfalo apresentou e da maneira que o senhor caminha, no sentido de ter um e-mail da comissão. Esse e-mail, evidentemente, fica de responsabilidade do senhor e de um servidor concursado, para que ele possa receber e passar ao senhor os assuntos que forem pertinentes, para não perder o foco da comissão. E, a partir daí, o senhor apresenta esses e-mails sempre na reunião subsequente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Gostaria de sugerir, a minha opinião, que esse e-mail fosse um mailing. Quando mandasse para esse e-mail da comissão, automaticamente ele
encaminhasse para todos os membros das comissões, porque às vezes vem uma denúncia e todos caem no nosso e-mail particular da Câmara. Nós todos aqui temos um e-mail do gabinete, né? Então, quando mandar para esse e-mail, todos teremos acesso, porque é um mailing, não é uma caixa de e-mail, é um mailing, né? Que encaminha automaticamente para a gente. Perfeito, então confirmado pelo Dr. Fernando, é possível que quando chegar um e-mail para a comissão, ele é automaticamente direcionado a todos os membros. Então, vou colocar em votação. Paulo Búfalo. Paola. Concordo com essa proposta. Concordo, senhor presidente. Igor. Concordo, presidente. Cirilo. Eu sigo com essa proposta, presidente. Major. Também de acordo. Concordo. Então, item do e-mail aprovado por todos. Quanto ao servidor da Câmara dedicado a auxiliar os trabalhos da comissão. Paulo Búfalo. A presidente, ela vai designar, senhor. É só não precisa votar item por item, que eu li naquela lista, ou pode ser... Caso o senhor queira, o senhor pode votar de uma única vez essa pauta. Mas caso queira fazer de forma pormenorizada... Talvez o doutor Fernando e a doutora Bruna, não sei se estavam presentes, quando eu li são uns 10 itens, a dúvida é se faria item por item ou se pode ser em bloco. Não há necessidade, presidente. Ok. Então, doutor... Não, eu considero que nós temos que ter um servidor concursado, enfim, nós precisaríamos ter uma noção... Eu acho que tem que ter o servidor, mas gostaria também de saber qual servidor ou servidora que vai nos acompanhar, mas delibero. Ok, então vou fazer o seguinte... Senhor presidente, tomando como exemplo em legislaturas passadas, eu sugiro, se Vossa Excelência permitir, fazer um adendo aí nessa apresentação de requerimento. Ao invés de colocar um servidor, que coloque 2 servidores, evidentemente que a presidente da casa vai designar e vai ficar a critério dos vereadores fazer alguma objeção ou não. Mas o melhor seria 2, até porque pode acontecer um imprevisto com esse servidor e daí nós temos os trabalhos mantidos. 2 servidores. Ok. Sugestão do Luiz Cirilo. 2 servidores e, além dos itens que eu já li, eu vou ler de novo, tá? Porque como nós vamos votar em bloco... Senhor presidente, só uma questão para tornar mais nítido, né? Esse servidor dedicado, que é o item 1, seria equipamento, né? Seria hardware. E quando está falando de designação de servidores para atuar como oficial, o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, o item 6, e a gente está falando de pessoas. Não, presidente. Não, tudo bem, a pergunta dela é válida, até porque, assim, eu como ela, a gente é formado em TI. Quando a gente lê servidor dedicado, a gente entende recurso humano ou recurso físico? Porque as duas coisas têm a ver. A gente está falando do que aí? É que há a presunção que todo servidor seja dedicado, né? Agora... servidor dedicado. É isso, né? A gente está falando agora, de recurso humano ou recurso físico aí? Ok. Senhor presidente, não sei se a dúvida da vereadora Paola, quando ela fala em designação de servidores para atuar como oficial de justiça, é caso a comissão ou Vossa Excelência defina por alguma deliberação, alguma intimação, algum convite ou convocação, o servidor poderia fazer esse papel para não ficar até constrangedor para os membros da comissão. É uma coisa corriqueira, já se tratando de CP ou CPI. Só esclarecendo o que a Paula Miguel falou, como ela é da área de TI, né, ela é engenheira de computação, a hora que ela viu aqui servidor dedicado, para quem é da área, é um equipamento de tecnologia, né, para guardar informações. Então, ficou meio confuso aqui. No caso, o servidor que nós estamos falando é um servidor, uma pessoa humana aqui da casa, né? E teremos 2, conforme a sugestão do vereador Cirilo.
E aí, novamente, eu vou ler, porque eu tinha o entendimento que a gente ia aprovar em cada um separado, mas vamos aprovar em bloco, então eu vou ler novamente, para ninguém ficar com dúvida. E eu não citei, quando da primeira vez, a necessidade de nós fazermos uma requisição à biblioteca da casa para requisitar os processos que foram feitos na época de cassação do vereador João Dirani e também na cassação do doutor Hélio, ex-prefeito, para a gente ver os precedentes que aconteceram na época, a gente estudar, ver se pode ter algum paralelo, alguma correlação. A gente possa aproveitar alguma informação. São duas experiências que nós tivemos aqui. Eu gostaria de solicitar à comissão, se vocês aprovarem, para a gente requisitar à biblioteca a cópia desses processos. Alguém quer, sobre esse item específico, alguma dúvida, alguma sugestão, ou ok? Então tá, eu vou ler então novamente o item 2 com todos os seus itens, tá? Para a gente deliberar. Pois não. Poderia ler o pacote enquanto a gente pensa nessa outra? Ok. E aí deliberamos separado, por favor. Perfeito. Então o item 1, que foi a eleição do relator, a gente já cumpriu. O item 2 que nós estamos discutindo até o momento é requerimentos à presidência da Câmara Municipal de Campinas para uso da estrutura administrativa da casa para apoio aos trabalhos da CPI, solicitando 2 pontos. Servidor dedicado, no caso 2 servidores, assessoria da Procuradoria, participação de procuradores em todas as reuniões, cota de correspondência para uso da comissão, serviço de protocolo, designação de servidores para atuar como oficial de justiça, autorização para uso do veículo do setor administrativo para cumprimento de diligências, cerimonial, espaço controlado e protegido para a guarda de documentos produzidos por essa comissão, TV Câmara, disponibilização de arquivos de vídeo e áudio, transcrição, e-mail da comissão e agora propondo aqui para vocês requisição à biblioteca das 2 comissões de cassação que ocorreram em relação aos 2, ao vereador e ao ex-prefeito, cassados aqui em Campinas. Alguém quer fazer alguma observação antes de votar? CPIs que ocorreram. CPIs, né? Não, CPI. As 2 foram do João Dirani e depois teve a do... Teve CPI e CPI. Só para ver quais são os precedentes que foram definidos na comissão. Teve a CPI, mas... A gente já não tem acesso, precisa pôr aqui? Tem que requisitar, senão eles não dão. Consultei as técnicas pedidas para a comissão deliberar para presidente. Isso, doutora Bruna. A processante. Essas 2 que eu citei, eu falei CPs, mas são CPIs, né? A CPI do que cassou o ex-prefeito Dr. Hélio e a CPI que cassou o vereador João Dirani. Senhor presidente. CP? Existe uma confusão aí, CPI, CP. No caso nosso aqui, por exemplo, a CPI ela é para investigar, vai ser feito um relatório e vai ser votado. Caso haja segmento, aí se instaura uma CP para cassar. Né? Agora, em relação a essas 2, eu não vou me recordar se teve CPI, se teve CP, enfim. Mas a gente quer requisitar esses processos. Senhor presidente, eu gostaria de incluir a requisição também da mais recente, da CP com relação ao Jonas, que foi inclusive a que a gente utilizou para verificar quais seriam os ritos, né, com relação a prazos, a métodos. Eu acho que seria importante, até pelo fato dela ser mais recente aqui na Câmara. Eu acho que seria interessante, já que é para solicitar, incluir a solicitação dessa também. Ok, só o senhor diz. No caso, a CPI pode pedir a do Jonas por ser CP? Ou tem? Pode. Põe. Ok, então, no último item, então, requisitar à biblioteca os 3 processos que nós citamos aqui. Eu coloco, então, em votação todos esses itens que referem ao item 2. Paulo Búfalo. Sou favorável, senhor presidente.
Obrigado. Paola. Favorável, senhor presidente. Igor. Eu sou favorável. Cirilo. Acompanho, senhor presidente. Major. Também favorável. Ok, então, item 2, aprovado por unanimidade. E o item 3, outras deliberações afetas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu lembrei de uma questão, e vocês podem colocar que vocês acharem pertinentes, em relação a diligências ou, por exemplo, o primeiro passo que eu imagino que essa comissão deve fazer é visitar o Ministério Público para nos colocar à disposição e também entender como que eles podem ajudar essa comissão na troca de informações, né? Acho que seria o primeiro passo a ser feito. E para que a gente não tenha que marcar toda a reunião para pedir autorização dos membros, para que a gente faça, eu acho que a gente precisaria ter uma certa autonomia para fazer alguns trabalhos. No caso, fazer uma reunião eventual ou essa diligência a essa reunião com o Ministério Público, entre outros que precisam ser, que não precisa deliberar nada, mas que sejam iniciativas obrigatórias que essa comissão tenha que fazer. E aí, se caso todos os membros aprovarem, para a gente não ter que requisitar sempre uma reunião, porque, para que todos saibam, aí nós temos um grupo entre nós aqui, de WhatsApp, dos membros da comissão, que a gente conversa no dia a dia, vamos marcar uma reunião para tal dia, esse tipo de coisa. E aí a gente tem que tornar tudo oficial, como a gente está fazendo aqui hoje para vocês. No caso, se a gente, até uma dúvida aí para a Procuradoria, se a gente lá no grupo do WhatsApp, precisamos marcar tal dia para ir no Ministério Público. E lá nesse grupo, todo mundo, ok. Quem serão as pessoas que farão parte dessa comitiva, né? Isso precisa ser deliberado em reunião ou a gente define extraoficialmente? Senhor presidente, penso eu que a gente deve ser o menos burocrático possível. Na medida em que Vossa Excelência, por exemplo, no caso dessa visita ao Ministério Público, na medida que o senhor marca a data, o senhor avisa os membros da comissão e todos poderão ir. Salvo o melhor juízo que um ou outro tem algum problema, os demais representam a comissão. Senão nós vamos começar muita reunião para definir o que nós vamos fazer na outra reunião. Acho que a gente tem que agora puxar a fila. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar algumas questões. Acho que também essa é uma questão fundamental, estabelecer um critério mínimo de colaboração. Isso não quer dizer que eles vão nos passar informações, enfim, ou nós vamos nos submeter a um rito de um outro órgão público. Nós vamos estabelecer o nosso, mas é importante que a gente tenha esse diálogo. Acho que, como outras deliberações, além dessa, aí Vossa Excelência vê como tratar, eu acho que nós precisamos já lançar mão de alguns requerimentos aqui para casa, que são informações gerais, não estou falando ainda os contratos, mas informações gerais dos contratos terceirizados envolvidos aqui. Então, de valores, partes, prazos de vigência, renovações que tiveram, informações sistematizadas que nos permita dizer, olha, nós vamos olhar esse contrato que tem aqui evidências e vamos olhar eventualmente esses outros aqui e possamos requisitar pela ordem. Então, essa informação geral a princípio. A outra questão, uma sistematização dos áudios que tornaram-se públicos e outros áudios que eventualmente possamos receber, que as pessoas podem nos mandar à medida que nós estabelecemos a CPI. Isso diz respeito a solicitações. E as convocações, eu acho que de imediato nós precisamos deliberar pela convocação do advogado Rafael Creato, por um depoimento do vereador José Carlos e também do empresário Celso Palma, né, para que nós possamos dar a largada aqui no processo de oitivas e começar a formar
o trabalho dessa comissão. Alguém mais? Igor? Não? Senhor presidente, eu acho importante também nesse sentido o próprio vereador o Marcelo Silva, que ele foi uma das pessoas que mais, eu acho, que se manifestaram aqui, para a gente entender como tudo isso chegou a ele, começou, né? Importante ouvir Então, só incluindo aí numa das listas do vereador aí, para a gente começar os trabalhos aí. Senhor presidente, só para complementar, eu não acho que a gente tenha que fazer uma visita ao Ministério Público, né, para colocar à disposição. Eu acho que a gente tem que fazer uma proposta de trabalho conjunto e também solicitar a íntegra do áudio que chegou até lá. Né? Não sei se Vossa Excelência ou os demais vereadores tiveram acesso ao áudio inteiro, né, mas de fato ou somente ao corte que apareceu na grande mídia, mas acho que seria necessário a gente fazer essa solicitação para o Ministério Público para a integralidade dos áudios e todas as outras provas que eles também possuem. Com certeza, né? A gente precisa solicitar os áudios, como diz Paulo Búfalo, solicitar os contratos que forem necessários, escutar, como sugeriu o vereador Igor, o vereador Marcelo, que foi o primeiro que foi procurado pelo denunciante, escutar o denunciante e depois escutar os denunciados. A gente precisa, entre um e outro desses atos, a gente precisa estudar o material. Então, assim, como fazer esse cronograma todo e colocar qual vai ser antes do outro, eu acho que é uma coisa que a gente precisa acertar depois em grupo, né? Não hoje, né? Senhor presidente, o senhor poderia deliberar hoje. O senhor encaminhar agora à Procuradoria para ela fornecer para o senhor, num primeiro momento, de uma forma sintetizada aí, a sugestão do vereador Paulo Búfalo, que eu achei pertinente. Dos contratos de empresas terceirizadas da Câmara, quantos contratos nós temos? Data de começo, data de fim, valor, se houve alguma negociação, se algum termo de aditamento, devemos começar por aí. Eu acho que poderia ser designado isso para o senhor, a partir desse momento fica a comissão tendo conhecimento, para que a gente possa ter alguns elementos materiais aí para fazer os questionamentos, até para os próprios depoentes. Então, solicitação dos contratos para presidente, né? E em relação à primeira visita que a gente faria ao Ministério Público, a gente marcaria hoje também já ou deliberamos depois? Senhor presidente, o senhor já fica incumbido de hoje eu já não digo, né? Mas a partir de amanhã o senhor tentar marcar uma data com o promotor responsável para que possa a comissão, ele podendo fazer uma visita. Ok, então nesse item 3, a gente já poderia deliberar então a solicitação dos contratos e eu teria autonomia então para estar agendando com o Ministério Público e a gente depois alinha como vai ser isso. Senhor presidente, eu só queria sugerir, embora é evidente que a prioridade é a Câmara Municipal de Campinas e é a CPI, se nós pudéssemos, senhor presidente, fazer uma consulta de possíveis horários na semana para dar atuação parlamentar. Eu digo isso porque eu tenho as minhas tarefas docentes também e eu vou indicar alguns dias que são mais complicados para mim e, consequentemente, aqueles que são os dias mais favoráveis para essas tarefas. Mas nós podemos fazer isso no grupo de WhatsApp. Ok. Acrescentando aqui sobre a visita ao Ministério Público, a gente vai solicitar, lógico, todo o material que eles possam disponibilizar para nós, incluindo cópia dos autos do processo, áudios e todo o material que eles possam nos fornecer, né? Para a gente ter um ponto de partida, né? Então é isso. Vamos deliberar no item 3, solicitação dos contratos para a casa e a visita e solicitação do material ao Ministério Público, ok? Paulo Búfalo. Eu concordo, senhor presidente, só destacando, acho que esses contratos eles são importantes, mas essa sistematização mais geral
de dados desses contratos, sucinta, para que nós possamos bater o olho e nos direcionar ali, já são relevantes, ou eventualmente até buscar outros elementos fora da própria Câmara a partir disso. E depois acho que nós podemos deliberar em separado, mas já uma ordem de oitivas aí dos envolvidos, né? Além disso, então eu voto favorável a essas duas deliberações e acho que nós devemos tratar essa terceira na sequência. Ok. Paola. Favorável, senhor presidente. Eu concordo com o vereador Paulo Búfalo com relação às oitivas. Obrigado, Igor. Sou favorável também, presidente. Cirilo. De acordo, presidente. Obrigado, Major. Também favorável. Ok, então acho que se nenhum colega mais tem nada a acrescentar, a gente poderia encerrar então a nossa reunião de hoje. Por favor. Presidente, só essa questão de nós já tentarmos estabelecer uma ordem para começarmos a ouvir as pessoas. O mínimo nós estabelecermos um certo prazo para isso, para que nós possamos estabelecer. Eu acho que, diante do que foi apresentado aqui pelo próprio vereador Igor, tem o vereador Marcelo Silva, que foi o primeiro receptor dessas denúncias aqui na casa há um ano atrás. Aí o próprio empresário Celso Palma, como um segundo, que foi o denunciante, quem apresentou, e posteriormente o advogado Rafael Creato e o vereador José Carlos, né? Então, temos aqui na sequência Marcelo Silva, Celso Palma, Rafael Creato e Zé Carlos, é isso? É a minha opinião. Pois não, Major? Concordo com o vereador Paulo, no sentido da gente poder já conversar com as pessoas que deram o início, ou que pelo menos, né, teve toda essa tratativa inicial com o Ministério Público. Mas acredito que com o caminhar da nossa investigação, outras pessoas ou outros elementos vão surgir e a gente talvez tenha a necessidade de conversar e de fazer a oitiva de outras pessoas. E acredito que talvez nesse momento seria interessante a gente ainda ponderar ou analisar qual o momento certo do vereador José Carlos, né, que é uma parte importante de estar aqui para fazer a oitiva dele. Não sei se já no início, né? Então a gente precisa pensar nesse contexto. Ok, uma sugestão aqui. Antes do Marcelo Silva, a gente escutar primeiro o senhor Celso Palma e depois o Marcelo, que a denúncia partiu do Celso, né? Enfim. Só quem que são as pessoas? Vamos repetir. O Celso Palma, Marcelo Silva, o Rafael Creato e o Zé Carlos. Não necessariamente nessa ordem, depois a gente pode eventualmente... Senhor presidente, eu concordo com o vereador Major Jaime, que eu acho que a gente precisa, caso ninguém apareça, né, para depois, eu acho que pode ser essa ordem, ou então a gente reavaliar onde o vereador José Carlos vai fazer o depoimento. Mas os três primeiros eu concordo. Ok, então agradeço. Finalizamos aqui os 3 itens, né? Senhor presidente, pois não. Pela ordem. Então nós estamos encerrando a reunião, só para eu entender então. O senhor já vai requerer em caráter de urgência que venham as cópias dos contratos e junto, de forma sucinta, as informações relacionadas a datas, período de contrato, valor do contrato, aditamento se houve. Seria isso, o senhor já vai pedir já, né? Perfeito. E a oitiva já para a semana que vem, nós teremos já alguma... O senhor já vai deliberar algum convite ou não? Eu acredito, na minha opinião, que seria melhor o Ministério Público antes de qualquer coisa. O que vocês acham? A não ser que tenha algum parlamentar que queira muito ouvir também o empresário, eu acho que dá para a gente dialogar com o Ministério Público e aí, na sequência, já encadear essas oitivas, né, que deve ocorrer
nas próximas semanas, né? Mas eu acho bom que a gente tenha deliberado, porque esses envolvidos já se programem, que nós vamos convidá-los a vir. Senhor presidente, eu concordo, eu acho que temos que começar pelo Ministério Público, haja vista que está mais de um ano aí sendo investigado. Então, acho que a comissão avançaria bastante, já ouvindo quem já está fazendo, quem já está investigando, quem já tem o que contribuir, tá? Então, acho que o caminho inicial correto seria, no meu ponto de vista, primeiro o Ministério Público, aí que já está à frente dessa comissão há mais de um ano. Obrigado, Igor. Major, quer fazer alguma consideração? Cirilo? Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo. O começo de trabalho não é fácil. Nós estamos tratando de um assunto muito sério, um assunto árido, mas Vossa Excelência, pela primeira reunião ordinária, conduziu com brilhantismo, de maneira muito plural, e é exatamente isso. O mais difícil é começar. Depois que começar as primeiras deliberações, evidentemente que fica até mais fácil para a comissão, mas ficam meus cumprimentos ao senhor. Obrigado, vereador Cirilo, obrigado a todos os membros da comissão. Senhor presidente, oi. Só prefeito de registro, né, que caso, eu acho que o sorteio, né, com base na sorte, de fato, como já foi dito, acabou originando uma comissão muito plural e representativa dos campos políticos aqui da Câmara, né? Mas, de qualquer forma, é só uma questão, um lamento, né, que aí a presidência e a relatoria tenha ficado no mesmo campo político, desequilibrando esse fator sorte do sorteio da comissão. Obrigado, Paulo Búfalo. Foi me informado aqui que a gente não deliberou sobre as oitivas. Nós temos que colocar em votação as oitivas e os nomes que nós escutaremos. Então, eu vou colocar novamente em votação para a gente estar escutando o Celso Palma, depois o Marcelo Silva, depois o Rafael Creato e depois o presidente Zé Carlos. Caso a gente resolva depois alterar a ordem, mas pelo menos para a gente ter um norte. Alterar a ordem ou incluir outros, né? Aí nós deliberamos. Sim. Eu acho que está excelente. Ok. Então, Paulo Búfalo? Favorável. Sou favorável, senhor presidente. Paola? Sou favorável, senhor presidente. Obrigado. Favorável, presidente. Igor, favorável. Major? Presidente, também favorável. Cirilo? Acompanho, senhor presidente, favorável. Muito bem. Então, acredito que agora a gente encerrou mesmo. Mais uma vez agradeço a todos os colegas, agradeço o cerimonial da casa, agradeço a todos os presentes, todos que nos assistiram e a presença da imprensa. Muito obrigado e até a próxima reunião. Esta, então, foi a primeira reunião da CPI. Lembrando que daqui a pouquinho acontece a reunião ordinária de número 34. Eu volto dentro de instantes para te contar tudo o que está na pauta do dia. Continue, então, acompanhando toda a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas. O rotativo do cartão de crédito, assim como o cheque especial, é um crédito muito fácil, né? Ele está à sua disposição. Você não precisa